Primeiro semestre legislativo termina com quase 100 propostas votadas. Blumenau cedia terceiro encontro estadual dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes lança sua primeira coletânea. E uma exposição pensada para deficientes visuais está aberta no Museu Histórico de Santa Catarina. Hoje é segunda-feira, 22 de julho, e o TVAL Notícias começa agora. Boa noite. Um estudo realizado pelo Tribunal de Contas em 2017 gerou polêmica no primeiro semestre deste ano, quando a Federação Catarinense dos Municípios tomou conhecimento de que mais de 100 cidades do estado são consideradas inviáveis do ponto de vista econômico-financeiro. A Assembleia Legislativa chegou a realizar 4 audiências públicas em diferentes regiões do estado para debater o tema. Um estudo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, realizado em 2017, apontou que 105 municípios com menos de 5 mil habitantes são inviáveis do ponto de vista econômico-financeiro e que, se eles não tivessem sido emancipados, o Estado economizaria R$ 1 bilhão ao ano. A repercussão da pesquisa provocou um mal-entendido no início deste ano, fazendo associações de municípios catarinenses interpretarem como uma sugestão de fusão ou extinção de algumas cidades. A Assembleia Legislativa chegou a realizar 4 audiências públicas em diferentes regiões do estado para esclarecer o assunto. Os debates foram promovidos pela recém-criada Comissão de Assuntos Municipais. Trouxemos hoje aqui para a nossa comissão esse amplo debate, não só com a FECAM, não só com o Tribunal de Contas, mas também com os nossos 21 associações de municípios espalhadas pelo estado. O presidente da FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, Juarez Ponticelli, que é prefeito de Tubarão, participou das discussões. A representação do Tribunal de Contas nos tranquiliza mais uma vez. Eu, particularmente, já estava muito tranquilo e muito disposto a participar desse debate desde que estive na condição de presidente da FECAM com o presidente Adircélio e com a sua assessoria. Ele já havia nos tranquilizado e agora, para a comissão, também veio essa mensagem do Tribunal de Contas. A diretora de Atividades Especiais do Tribunal de Contas, Monique Portela, não esperava essa repercussão sobre o estudo e esclarece que o Tribunal de Contas não tinha intenção de propor extinção ou fusão de cidades. Ela explica que este estudo foi realizado por determinação do então presidente do TCE, Luiz Eduardo Xerém, e que o objetivo era apenas estudar o custo da emancipação para o estado de Santa Catarina. A servidora do Tribunal de Contas reforça que o indício de falta de sustentabilidade econômico-financeira não é suficiente para concluir sobre uma possível unificação de cidades. Para que eu possa me posicionar contra inviabilidade, insustentabilidade de um município, eu necessariamente tenho que analisar vários outros pilares. Por exemplo, social, cultural, político, regional, isso não foi avaliado. Então, o Tribunal de Contas não tem embasamento com esse estudo para dizer que municípios são insustentáveis ou inviáveis. Ele pode sim dizer que esses 105 municípios, via de regra, fazendo uma análise genérica, eles possuem indícios de insustentabilidade única e exclusivamente sobre o ponto de vista econômico-financeiro. O primeiro semestre deste ano foi de muito trabalho na Assembleia Legislativa. Os deputados votaram quase 100 propostas. Vamos conferir agora como foram realizadas as atividades até agora. Entre fevereiro e julho deste ano, os deputados participaram de quase 80 sessões em plenário. Eles debateram assuntos ligados à saúde, educação, segurança pública, economia, entre outras áreas.
Um dos pontos principais, aprovado nesse período, são os projetos que reinstituem os benefícios fiscais a determinados segmentos da economia. E esse é um tema que ainda será discutido no segundo semestre. Essa relação harmônica entre os poderes, ela é fundamental. E essa negociação da qual participou o governo, de modo muito especial e decisivo, o secretário Paulo Eli, é um exemplo de como a gente pode contribuir, cedendo aqui, acolá, conversando com os setores envolvidos, e a Assembleia e o governo protagonizando soluções para a economia catarinense, que é o que nós queremos, é desenvolvimento, emprego para as pessoas, educação, saúde. É dessa forma que a gente contribui. Outros projetos também foram destaque no primeiro semestre, como a reforma administrativa do governo do estado e a lei de diretrizes orçamentárias. No total, 93 matérias foram analisadas, 62 foram aprovadas entre projetos de lei, projetos de resolução, propostas de emenda à Constituição e requerimentos. Cerca de 450 novas proposições deram entrada no parlamento nos primeiros 6 meses de 2019. Os trabalhos reiniciam na primeira semana de agosto, quando serão retomadas as reuniões de comissões permanentes e sessões ordinárias. A Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes, entidade criada no ano passado em Florianópolis, lançou aqui no parlamento o livro Mosaico Literário. A obra é a primeira coletânea da academia. Textos de 20 autores diferentes fazem parte do livro Mosaico Literário, que foi lançado na Assembleia Legislativa. A coletânea foi idealizada pelos membros da Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes, que tem sede em Florianópolis. Nasceu a academia já com o propósito de começarmos com uma primeira obra. Então, nós reunimos, como nós somos novos e poucos acadêmicos ainda, então surgiu de nós já deixar registrado no Estatuto a primeira obra e uma segunda que é dos patronos. Então, essa primeira, para nós, é o primeiro filho, né? Então, ela está nascendo para dar origem para os demais. E aí congregamos diversas ideias. Aqui tem não só poesia, tem conto e tem arte também aqui. Escritora e pesquisadora, Mara Rúbia é presidente da academia e também a organizadora da coletânea. O livro reúne textos de escritores que moram em Santa Catarina. São obras em diferentes formatos e com temáticas variadas. Tem escritor que escreveu poesia, música, contos e também tem pinturas, que é uma artista plástica de Itajaí. E nós reunimos então nesses 20 personagens. E você vai ver no próximo bloco o balanço do primeiro semestre deste ano, feito pelos líderes da bancada, e uma exposição pensada para as pessoas com deficiências visuais, aberta no Museu Histórico de Santa Catarina. Nós já voltamos. O vírus da febre amarela já está circulando no estado de Santa Catarina. No norte do estado já temos registro da doença em humano, que evoluiu para óbito, e em macaco. Mas você sabe como a febre amarela é transmitida? É somente através da picada de mosquitos infectados. No Brasil, atualmente, só temos registro da doença em ambiente silvestre, ou seja, nas matas ou próximas a estas. Os macacos, por viverem no mesmo local que os mosquitos transmissores, acabam sendo os primeiros a serem afetados. A sua morte acaba sinalizando a presença do vírus em determinada região. É importante que a população comunique imediatamente qualquer morte ou adoecimento desses animais à vigilância epidemiológica, para que as medidas de controle e prevenção sejam feitas em tempo oportuno. A partir de hoje, você vai conferir nos nossos telejornais um balanço do primeiro semestre deste ano, feito pelos líderes de bancada. O primeiro parlamentar é Nazarino Martins, líder da bancada do PSB. O balanço geral foi muito importante da Assembleia nesse primeiro semestre. Eu, como líder do PSB e do bloco parlamentar, acho que foi
trabalho muito rápido, os projetos foram aprovados com muita rapidez e eu acho que está de parabéns todos os nossos deputados, 40 deputados da Assembleia Legislativa. A cidade de Blumenau sediou o 3º encontro estadual dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santa Catarina. A Lei Brasileira de Inclusão e o decreto federal que extingue o Conselho Nacional foram os principais temas debatidos. Representantes do Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência participaram do encontro, realizado num dos auditórios da Universidade Regional de Blumenau. Os conselhos municipais são formados por integrantes do governo e da sociedade civil e permitem que os cidadãos participem da elaboração de políticas públicas. Eles foram criados a partir da Constituição Federal de 1988, para que a sociedade possa controlar e avaliar programas e ações governamentais nas mais diversas áreas. A intenção de encontros como esse é discutir como anda a atuação desses conselhos para melhorar a qualidade dos serviços públicos que são oferecidos à população. Mas esta proposta está ameaçada. Um dos principais temas debatidos durante o encontro foi o decreto do governo federal editado em abril, extinguindo conselhos, comissões e comitês nacionais que foram criados por decreto e não por lei. É o caso do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A medida passaria a valer a partir de 28 de junho, mas uma liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente o decreto presidencial. Os conselheiros querem a aprovação de uma lei federal que mantenha o colegiado e alertam para o risco de enfraquecimento dos conselhos estaduais e municipais caso o Conselho Nacional seja realmente extinto. As ameaças são danosas, porque todas as políticas públicas que são fomentadas a nível do segmento das pessoas com deficiência, elas são debatidas e amplamente construídas por este Conselho. Nós tivemos a participação na regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, na regulamentação da avaliação biopsicossocial, na própria organização das conferências nacionais. Então é um rolo compressor, ou seja, os municípios e estados também poderão ter retrocessos em relação à participação social das pessoas com deficiência e, consequentemente, as políticas públicas. Outro tema abordado no encontro foi a luta pela regulamentação do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. A intenção é mudar os critérios de avaliação do que é ou não deficiência, migrando de um modelo que hoje é apenas médico para uma avaliação biopsicossocial. A palestra do advogado especialista em direito público Luiz Cláudio da Silva Freitas tratou do assunto. Ele é procurador do Banco Central do Brasil e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. O modelo antigamente estava baseado estritamente no laudo médico e a pessoa era vista apenas pelos impedimentos nas suas estruturas do corpo. Então, se a pessoa tinha uma cegueira, se a pessoa tinha uma paraplegia, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão modificaram esse foco e passaram a avaliar o que? A interação entre esse impedimento de longo prazo, de natureza visual, auditiva, física, mental e intelectual, e as barreiras existentes no meio, ou seja, barreira de transporte, barreira de comunicação, barreira arquitetônica, urbanística, enfim, barreiras tecnológicas. Então, essa avaliação, ela verificará a interação entre o impedimento de longo prazo, as barreiras existentes e se efetivamente gera uma obstrução à participação plena e efetiva na sociedade. A Lei Brasileira de Inclusão também foi tema da palestra da advogada e assistente social Kelly Cristina Cabral. Ela é conselheira do CONED, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e atua na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Santa Catarina conta hoje com 75 conselhos municipais em atividade. Ela e o presidente do CONED reforçaram durante o encontro o papel desses colegiados na fiscalização
do cumprimento da legislação, que está em vigor há 4 anos. O maior avanço foi exatamente servir de um instrumento único que unificasse as leis já existentes. E, na minha opinião específica, as punições implicadas que a lei traz. A improbidade administrativa é uma delas. O descumprimento dessas leis, que muitas delas já existiam há muitos anos, antes mesmo da própria Lei Brasileira de Inclusão, é fazer com que o gestor tenha uma punição no descumprimento. Fortalecer os nossos conselhos municipais, orientando eles para que divulgue a Lei Brasileira de Inclusão e, querendo ou não, tirar a lei, como a gente costuma dizer, da gaveta e botar em prática no nosso dia a dia, né? Foi um dia inteiro de palestras e debates. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, com o apoio da Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para os representantes dos 2 poderes, encontros como este proporcionam o aperfeiçoamento do serviço público e garantem os direitos dos cidadãos que dependem de programas sociais para uma melhor qualidade de vida. É muito importante porque toda a política pública se dá num diálogo com a sociedade civil. Os conselhos municipais e o conselho estadual justamente são aqueles interlocutores entre a sociedade civil e o governo do estado. É um espaço democrático para que cada um dos pontos onde existem os conselhos municipais no estado de Santa Catarina possam trocar ideias, avaliar ações, seguir exemplos bem-sucedidos para reforçar a política de direitos humanos que protegem as pessoas com deficiência espalhadas no estado de Santa Catarina. Uma exposição está aberta ao público no Museu Histórico de Santa Catarina com o título Da Fotografia à Tactografia. A mostra foi pensada para deficientes visuais. A reportagem é de Deluana Bus. O Museu Histórico de Santa Catarina, localizado no Palácio Cruz e Souza, no centro de Florianópolis, recebe até o dia 28 de julho uma exposição diferente, pensada especialmente para os deficientes visuais. Gabriel Bonfim é um fotógrafo de São Paulo que trabalha com fotografias de moda e de arte. Em 2014, ele teve a chance de acompanhar a rotina do tenor italiano Andrea Bocelli. Só que quando as fotos ficaram prontas, surgiu a questão de que maneira que o tenor cego iria poder admirar as fotografias. E foi então que surgiu a ideia dessa exposição. Da fotografia para a tactografia. Com o objetivo de fazer as fotos ficarem visíveis para os cegos, o idealizador da mostra criou um novo processo criativo. Primeiro, as fotografias originais foram escaneadas em 3D no computador. Depois, foram impressas em relevo, em várias camadas de resina. O resultado gerou a exposição, que agora está circulando pelo Brasil, sendo apreciada por pessoas como Marco e Martinho. É um dançarino que ele está mais ou menos assim. Marco perdeu a visão quase 30 anos atrás, em um acidente de automóvel. Martinho está perdendo a visão gradativamente há 4 anos, devido a uma toxoplasmose. Ambos puderam sentir na ponta dos dedos os retratos que fazem parte da exposição. Olha, eu achei maravilhoso, né? Porque para mim é a primeira vez que as pessoas dão a oportunidade de um cego ter acesso a uma exposição dessa aí, é onde a gente podemos entrar sozinho pelo piso guia e ser alertado pelo piso alerta ali e tocar na exposição e identificar uma obra dessa magnitude, né? É uma sensação diferente para a gente que perde a visão, ter uma obra dessa do Gabriel para a gente tatear, para a gente consegue ver com a ponta dos dedos, né? Realmente a gente consegue imaginar o que está ali, né? A gente não consegue ver, mas a gente consegue imaginar o que está ali. Apesar de voltada para as pessoas com deficiência visual, a exposição pode ser apreciada por todos. Impressionante é que, além dos deficientes visuais, as pessoas com visão, elas pediram para fazer a experiência, né, de vendar os olhos e ver com a mão. Então, os relatos dessas pessoas, a gente
percebe que elas também, a partir deste momento, elas começam a ver o deficiente de outra maneira. É mais uma demonstração de que a inteligência das pessoas leva, acima de tudo, a democratização, a facilitação de levar cultura também às pessoas com deficiência. Então, é louvável essa iniciativa e a gente vai torcer e facilitar do jeito que a gente puder, levar para mais pessoas para que esse exemplo seja seguido. A exposição fica aberta ao público até o dia 28 de julho, de terça a domingo, no Museu Histórico de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. So drink up all you people. Are there anything you see? E o TVO Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais e amanhã, no Primeira Hora, a partir das 8 horas da manhã. Uma boa noite para você e até amanhã.